E aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal O Bitcoiner. Meu nome é Júnior. Aqui a gente fala de Bitcoin, sobrevivencialismo e vários outros temas, beleza? Já considere se inscrever aí para dar aquela força, beleza? Deixar seu like e compartilhar com um amigo. O tema nosso hoje é sobrevivencialismo. Só compartilhar minha tela. Hoje o assunto é um tanto quanto polêmico, beleza? Vou dar aqui as minhas dicas e a minha opinião baseado no que eu vivo nessa filosofia prepper, né? Sobrevivencialista, beleza? O vídeo vai ficar um pouquinho grande, não tem como ser curto, beleza? Mas o tema é prepper de apartamento, o sobrevivencialista de apartamento. É possível sim ou não? Essa é a grande questão. Será que é possível ou será que não é viável você ser um sobrevivencialista morando num apartamento, beleza? Então, vou passar aqui a minha visão, né? E dar algumas dicas, né? Beleza? Então, primeiro tópico aqui que eu separei. Sim, na minha opinião, sim, é possível você ser um sobrevivencialista morando em um apartamento. Porém, com muitas limitações. Beleza? Você vai ter muita limitação. Então, na minha visão e uma dica que eu dou, se tiver como, mude do apartamento. Beleza? Se você tiver condição financeira, logística, viável de serviço e tudo mais, mude do apartamento, beleza? Saia do apartamento e vá para uma casa. Aí aqui eu vou, ao longo aqui desse vídeo, eu vou explicar o porquê disso, beleza? Agora, se você não tem condição, dá sim para se preparar no apartamento com algumas limitações, mas dá para você se preparar sim, dá para você ter um plano, dá para você se sair bem em uma situação possível de crise. Beleza? Mesmo morando no apartamento. Dá sim. Então, beleza. As primeiras limitações, né, que o sobrevivencialista vai ter morando num apartamento. Beleza? Primeira limitação com água. Tem como fazer um estoque básico de água no apartamento? Sim, dá para fazer. Porém, a longo prazo, isso daqui dá para um curto prazo, né? No longo prazo, não é viável ou, como que eu vou falar assim, perene, né? Não dá para ser um negócio, entre aspas, para a vida inteira. Não dá para você fazer uma preparação para muito longo período de tempo ou período de tempo indefinido. Não dá para fazer no apartamento. Porque questão de espaço, questão de peso estrutural, né? Não tem como você colocar lá sei lá, vamos supor que você tem um apartamento grande e tá sobrando um quarto. Aí você fala, não, vou fabricar aqui uma caixa d'água inflável, alguma coisa aqui com 5 mil litros de água. Não tem como colocar, porque a estrutura do prédio não vai suportar e vai causar um desastre, né? Então, tem toda essa questão, né? Dá para você fazer um estoque básico de água em garrafas, garrafões, e dá para você fazer, mas é uma água muito para uso muito básico e para curto período de tempo, beleza? Outra limitação, não tem como você plantar nada, não tem como, praticamente nada. Ali, às vezes na sacada você consegue fazer alguma coisa. Aí vai ter aquelas narrativas, né? Dá para fazer uma estufa iluminada, dá para fazer, mas muito trabalho para pouco resultado. Então, na minha visão, fica inviável plantio em apartamento. Outra coisa que não tem como você ter acesso, né? Aí no caso é acesso, não é você criar isso aqui, você estocar isso aqui, é recursos naturais. Recurso natural de água, de mina, de córrego, recurso natural de animais silvestres para abate, para alimentação, frutas e outras coisas que, se você estiver numa zona rural, você tem um acesso a vários recursos naturais que tá ali para todo mundo pegar, quem conseguir pegar, né? Vamos falar assim. Então, eu que tenho a chácara, a minha base sobrevivencialista, a gente tem muito recurso natural. Então, num caso de um colapso, de alguma coisa, eu tenho acesso a várias coisas. Eu tenho acesso à água, à fruta,
a várias outras coisas de alimentação, animais silvestres para abate, né? Então tem muito recurso. Mais fácil, né? O recurso é mais acessível. No apartamento já é inviável, não tem como, né? Praticamente zero. Mesmo quem mora em casa, na cidade também, nessa questão aqui já fica um pouco mais limitado, mas tem menos limitação do que quem mora no apartamento. Beleza? Outro ponto, tá? Eu só tomando água aqui que minha garganta tá bem ruim. Outro ponto complicadíssimo na minha visão é proximidade com pessoas. Então, você tem proximidade com muitas pessoas, né? Então, seu vizinho ele já divide parede com você, né? De um lado, do outro, e na frente já tem outro, embaixo tem um, em cima tem outro. Então, você fica preso, né? Vamos falar assim. Você tá preso num círculo de gente ali que, na maioria das vezes, não são pessoas confiáveis ou pessoas que vão agregar, né? Numa situação de crise, né? Então, esse é o problema numa situação de crise, um problema grave que as pessoas não atentam para isso, né? A proximidade com pessoas, ela é boa quando tá tudo normal, né? Quando dá um perrengue, já complica. Por quê? Para um sobrevivencialista, né, que eu tô falando. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tá preparada, entendeu? Então, as pessoas vai ser mais um problema que você vai ter que lidar, mais uma coisa que você vai ter que se preocupar no meio de uma crise. A proximidade com pessoas. Vai ter gente querendo seu recurso, vai ter, né? O cara já fica sondando ali. Imagina numa situação de crise num apartamento, por exemplo. Vamos imaginar o extremo, né? No extremo do extremo. Onde não tem comida no supermercado, o supermercado fechou e acabou o estoque, acabou tudo e tal. E por vários dias. E como você é um sobrevivencialista, vamos supor aí 10 dias depois do colapso ali, você está lá no seu apartamento e você está cozinhando normal, você está cozinhando seu arroz que tem estoque, um feijão, né, uma carne que você tem no freezer, que você tem um sistema solar para abastecer no apartamento, dá para você montar um sistema solar no apartamento, né, então para manter o básico. Então você vai ter, se você for um prepper, um sobrevivencialista com um poder aquisitivo um pouco mais já consolidado, você vai conseguir ter vários recursos ali que você vai ficar ali 10, 15 dias de boa, levando sua vida natural, comendo o que você está acostumado, assistindo sua televisão, fazendo o que você faz de normal. Só que as pessoas já vão estar em dificuldade. Aí você imagina um cara com 3, 4 dias que não come direito, sentir um cheiro de uma carne sendo frita numa panela, por exemplo. Num fogão de indução que você tem no apartamento, vamos supor que acabou o gás, mas você tem um fogão de indução, você tem um sistema solar. Você vai fazer um arroz ali com carne seca, com uma carne congelada que você tinha no seu estoque. Você imagina. Então o cara vai levantar a orelha e falar assim, uai, como que esse cara tá fazendo carne, sendo que não tem nem açougue, não tem nada aberto, não tem nada. Então vai ser um problema que você vai ter que lidar, né? E aí é igual eu falei, gente em cima, embaixo e pros 4 lados. 4 não, né? Pros 3 lados, né? Geralmente, né? Então é bem complicado. Beleza? Isso aqui é a minha visão das complicações que a gente tem no apartamento. Agora, eu vou dar dica aqui, algumas dicas para quem quer se preparar no apartamento. Cara, eu só tenho um apartamento, eu não tenho recurso, infelizmente eu não tenho como sair, eu não tenho como mudar para uma casa, eu não tenho como mudar para uma chácara, eu não tenho como fazer nada, a minha vida é aqui estruturada e eu tenho que ficar aqui. Beleza, show de bola. Vou dar as dicas aqui para você que quer fazer essa preparação, beleza? Não muda nada para quem vai fazer essa preparação no sítio ou numa casa na cidade, no interior, na capital, não interessa. A regra básica que eu bato aqui no canal é sempre a mesma. Você vai ter que se preocupar com 5 coisas, vai ter que resolver essas 5 coisas, beleza? Água, abrigo, comida, saúde e segurança. Beleza? Então você vai ter que ter estoque de água, seu abrigo vai ter que ser reforçado, então você vai reforçar as portas de entrada do seu apartamento, bem reforçada, instalar sistema de câmera, instalar alarme, fazer o que dá para fazer. O que der para fazer, você vai fazer de segurança dentro do seu apartamento, o mais possível. Depois você vai fazer um estoque de comida, depois você vai ter que ter um estoque de remédios e aprender o básico de medicina, né, para um caso de doença básica ou ferimentos básicos, né, coisa leve que você consegue resolver em casa, você vai ter que ter um kit, primeiro socorro,
medicamentos, anti-inflamatório, antibióticos e tudo mais que todo mundo já sabe. Você vai ter que se preocupar, resolver isso aqui, saúde, beleza? E segurança, você vai ter que resolver a segurança. A segurança que eu falo é segurança ativa, beleza? O que é a segurança ativa? A melhor coisa que existe hoje, não tem como, é indiscutível, é um famoso pau de fogo, né? Ou arma de fogo, qualquer arma de fogo que seja. Então, você tem que ter pelo menos, o mínimo, uma arma de fogo e saber utilizar ela bem e ter estoque de munição. No mínimo, uma. O ideal é de 2 para frente. Mas o mínimo do mínimo do mínimo, você tem que ter uma. O ideal é 2, beleza? Quem tem 2 tem uma, quem tem uma não tem nenhuma. Mas sempre a gente tem que começar de baixo, então resolve isso aqui, compra uma depois, já com o foco de ter sempre mais uma. Ou outros meios de defesa também, ativa e passiva, que é a questão que eu falei aqui do abrigo também, né? Então entra tudo nessa bolada aqui do terceiro tópico que eu separei. Show de bola? Quarto tópico para quem vai ficar no apartamento, beleza? Isso aqui da agora para frente é para quem vai ficar no apartamento mesmo, vai ser um prepper de apartamento. Não, eu decidi, não tem como, e eu tenho que me preparar no apartamento. Beleza. É para essa pessoa. Sempre você vai ter que bolar e sempre ter a manutenção, fazer a manutenção desse plano que eu vou passar aqui agora. Você tem que ter um plano B, um plano de saída de curto prazo, beleza? Tudo aquilo que eu falei aqui atrás da preparação com água e tudo mais aqui, abrigo e tal, isso aqui tem que ser para curto prazo, beleza? Então, na minha visão, eu vou chutar aí, vamos chutar um período aí, no máximo 30 dias, mas o ideal uns 15 dias. Então começou um colapso ali, você viu que o negócio começou a azedar, vamos falar assim, o caldo começou a engrossar, no máximo em 15 dias você tem que sair do seu apartamento. Então você tem que ter um plano B. Esse plano B, ele pode ser uma saída para outra cidade, que você tenha um parente, né? Ou que você tenha uma casa, que você tenha, sei lá, um hotel, talvez, um hotel fazenda, que você já deixe isso já previamente combinado, principalmente se for de um conhecido. Você tem que dar seus pulos aí, cada um, como se diz, cada um seus problemas, né? Então eu não tenho como eu te dar uma dica certa do que você vai fazer, porque cada um é cada um. Mas você tem que ter um plano de saída do seu apartamento, um plano de curto prazo, beleza? Então você vai fazer toda aquela preparação que eu fiz, que eu falei, você vai fazer toda ela, porém com esse plano em mente. Na minha visão, no máximo 30 dias e o ideal é com uma semana ou 15 dias. Então você vai ter que ficar atento à situação, ao seu entorno, ver como é que tá a coisa, o desembaraçar da coisa para você ter um plano de saída. Eu vou dar um exemplo fresco que está na mente, a pandemia, né? Então a pandemia a gente teve uma situação que dava para o cara ter usado esse plano B, que sair do apartamento e ido para um lugar mais seguro, mais afastado de pessoas, né? Para você ficar mais seguro de não pegar o vírus, sua cabeça ficar melhor, né? Então você tem mais recurso e tudo mais. Então você tem que ter esse plano aqui de evacuação, vamos falar assim, esse plano de saída, né? Plano de fuga da cidade. Aí o ideal, depois que você montou esse plano, estruturou esse plano, você ter uma BOL. O que é a BOL? BOL é Bug Out Location em inglês, que é uma locação segura. Então você tem que ter um lugar seguro para você ir, beleza? Um plano de rotas por onde você vai passar, de que eu vou de carro, de moto, de bicicleta, de a pé, de avião, de helicóptero, né? Você tem que ter todo esse plano aí para na hora de executar você não ter que ficar pensando. Então você já tem que deixar isso previamente planejado na sua mente, ou anotado, ou agendado, né, de alguma forma, para na hora de executar, você não tem que pensar, você não tem que discutir nada, tá? Chegou no ponto, não, eu vou evacuar com 15 dias que eu ver que a situação não melhorou, eu vou evacuar. Então bateu 15 dias, o plano está em ação, para onde eu vou? Vou para tal lugar, eu vou assim, vou assado, vou levar isso, vou levar aquilo outro. Pronto, né? Então você já tem que ter esse plano pronto na sua mente. Beleza? Essa BOL, na minha visão,
ela tem que ser uma locação num perímetro, numa locação rural, beleza? Ou uma chácara de um amigo, uma fazenda de um parente, de um primo, de um irmão, não sei, não interessa, pode ser um amigo. Essa locação segura, ela pode ser, por exemplo, vamos dar um exemplo que o seu primo tem uma fazenda. Você vai deixar combinado com ele, falar, ó, primo, se algum dia o caldo engrossar aqui na cidade, der uma zebra, tipo a pandemia, fala pro cara já refresca a mente dele, né? Fala, tipo aquela zebra que deu na pandemia, dos lockdown, eu vou vir pra cá. Eu vou fugir pra cá. O que você acha? Rola, você me aceita aí? Dá pra me comportar aí? Como é que é? Beleza. Então você vai deixar isso aí já meio que combinado. Você pode ir pra casa do cara ou você pode usar o perímetro que ele tem. Então se ele tem uma chácara, por exemplo, talvez é próximo da cidade, se o cara for um irmão, um parente, um amigo bem, né, vamos falar assim, íntimo, você pode pedir para ele um espaço ali para montar um acampamento. Fala assim, ó, primo, vamos supor que é um primo, né? Vamos pegar o exemplo de novo. Primo, ali naquele matinho ali e tal, eu queria ver com você se você deixava eu fazer ali organizar um espaço ali, montar um acampamento e tal ali, para quando eu vim para cá a gente ir para lá, fazer um churrasco lá, fazer um almoço lá. Eu acho bacana ficar ali no mato ali e tal, né? E usa esse pretexto, né? De confraternização, de passar um tempo no mato, na natureza, para você já ter uma base ali, um lugar para você ir. Por quê? Você pode ser um prepper de apartamento, mas ter uma estrutura completa de camping. Então você pode ter uma barraca top, uma estrutura com todos os equipamentos top, um carro bacana para transportar isso aí tudo. Não pega desse aqui para capar que deu uma zebra na sociedade. Você pega a sua estrutura tudo, vai para lá, monta seu acampamento lá e fica tranquilo, né? Você já leva o seu estoque de alimento, você já pode combinar com ele, se for um cara já mais aberto e for também um sobrevivencialista, de montar um estoque lá na casa dele, né? Vocês dois, ou você montar um para você lá em algum lugar que tiver algum espaço, montar um estoque básico ali, pelo menos de arroz, suprimentos de higiene, essas coisas assim, né? Coisa não perecível, pode ficar lá 5, 10 anos, monta um estoque, já deixa ali, deu um BO, a moita fechou, deu colapso, a merda bateu no ventilador, joga todos os seus equipamentos no seu carro e acelera para lá e monta seu acampamento. É uma possibilidade, dentre infinitas possibilidades, né? Beleza? Nesse conceito que eu falei, de você ter uma BOL e ter que evacuar para lá, você tem que se preocupar com ter os equipamentos o mais compactos possível, né? Então você vai ter tudo seu vai ser compacto e tecnológico. Então, tamanho não é documento quando se trata de equipamento de sobrevivência. Então, por exemplo, energia, vamos falar de energia. Energia, antigamente, a energia de emergência era um gerador, né? Olha o tamanho que é um gerador ali para gerar, sei lá, 2.000 watts de potência. Um gerador. O gerador pesa 50 quilos, você tem que levar mais 50 litros de combustível, né? E o combustível acaba e aí você não tem como abastecer, né? Era toda aquela novela, um barulhão o tempo inteiro. Hoje você compra uma estação de energia, né? Daquelas portátil, de 2.000 watts, e uma placa solar e pronto. Você já está abastecido de energia, resolveu o problema. Qualquer cantinho do seu carro ali, você leva aquilo ali. Então é interessante buscar por isso. Lanternas pequenas, arma compacta, né? Um kit de cozinha, por exemplo, igual eu falei de camping, um kit de cozinha mais compacto, mais leve, mais tecnológico, né? Então você vai investir um pouco mais de dinheiro? Vai investir um pouco mais. Mas você vai ter recursos mais fácil de você transportar, beleza? Se for um caso desse de você evacuar para um lugar que não é seu, que for um camping desse, como eu mencionei, alguma coisa nesse sentido, né? Então, seus equipamentos têm que ser o mais compacto possível, porque senão você vai precisar de um caminhão para transportar tudo, né? E aí ferrou, né? Beleza? Essa é uma dica de ouro também que eu tenho em mente. Uma outra coisa que a última dica aqui, que já é meio que uma pira minha, né? Eu tenho essa pira e toda vida que eu olhava num apartamento eu pensava nisso. Cara, se eu morasse num apartamento eu ia comprar uma corda de rapel e um equipamento de rapel, montar um grampo ali na sacada e eu já ia deixar isso ali meio organizado, porque numa situação de eu ter que fugir, eu desço esse prédio de rapel para não ter que descer de elevador ou de escada, né?
uma fuga rápida, né? De fogo, de alguma coisa assim, né? Eu desço de rapel. Então sempre eu tenho essa pira aqui, eu coloquei aqui, mas isso aqui é uma pira, você não precisa fazer não, mas é uma ideia de se pensar. Pensa, você tem uma corda que você consegue descer de rapel o seu prédio. Claro que você vai ter que ter um treinamento, né? Todo aquele processo, né? Beleza, mas é possível, viável e é massa, é embaçado. Pensa, você descer numa situação, por exemplo, de incêndio, alguma coisa assim, em vez de você descer de escada de elevador, você só veste a cadeirinha e vup, já era, já tô lá embaixo. Então é, é uma pira, mas é top. Beleza? Diquinha extra aí só para descontrair. É, mais uma última dica que eu dou sempre nos vídeos: trabalhar mais, pagar o mínimo de imposto possível e comprar o máximo possível de Bitcoin. Acumular Bitcoin ao longo do tempo. Beleza? Para te dar a sua independência financeira. Família, né? Deus em primeiro lugar, família, você e cuidar de você, né? E depois trabalhar o máximo possível, pagar o mínimo possível de imposto e comprar o máximo possível de Bitcoin. Beleza? Mas é isso. Curta, comente e compartilhe, né? Para dar aquela força aí no canal. Beleza? Deixe sua opinião aí. E eu volto na próxima oportunidade e deixe aí também dicas de vídeo. O que, é que você acha um tema interessante para a gente abordar aqui? Se for possível, eu tenho o maior prazer de fazer o vídeo aqui para a gente se interagir e também desenvolvimento, né? Eu com esses vídeos aqui eu aprendo muito também. Beleza? Então é isso. Um abraço e até o próximo.